Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, no interior de São Paulo, e é com grande alegria e gratidão a Deus que eu chego até você através desse vídeo, desse canal e das redes sociais também. Será que já é o fim do mundo? Essa pergunta me foi feita há algum tempo atrás por um vizinho nosso aqui, e eu confesso que fiquei pensando sobre isso. No início não pareceu algo tão importante, mas depois eu fiquei analisando e lendo a Bíblia e pensando, refletindo, e resolvi então preparar uma série de 3 vídeos falando sobre este tema. Na verdade, não tentando responder a pergunta, mas fazendo algumas reflexões bíblicas sobre essa pergunta. Será que é o fim do mundo? E este é o primeiro vídeo. Bom, queridos, ao ouvir perguntas sobre o fim do mundo diante da pandemia da Covid-19, eu penso que tem ficado evidente a preocupação das pessoas, seja por medo, por incertezas, até por uma autoanálise, espírito existencial, né? Avalia a sua vida, a sua religiosidade, a sua espiritualidade, a sua própria existência, ou até mesmo porque alguns têm admitido, reconhecido uma espiritualidade e uma religiosidade incipiente, ou seja, dizem que creem, mas na verdade não têm uma vida devocional. O que a Bíblia Sagrada fala sobre essa questão do fim do mundo? Não posso afirmar, à luz da Bíblia, que essa pandemia é o fim do mundo. Mas devo deixar bem claro que sim, o mundo vai acabar. Mas por que Deus poria fim ao mundo criado por Ele mesmo e ao ser humano que, conforme a Bíblia, em Isaías 43:7, foi criado para o louvor da glória de Deus? Bom, a partir daí eu alistei alguns textos bíblicos e creio que esses textos nos ajudam a esclarecer, pelo menos aclarar as ideias sobre essa questão do fim do mundo e sobre o propósito de Deus para pôr fim ao mundo. O primeiro texto que eu destaco é Isaías capítulo 13, o verso 9. Lá em Isaías 13, verso 9, o profeta, falando da parte de Deus, diz: vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Bom, Isaías capítulo 13, você teria que ler dos versos 6 até o verso 14 para entender toda a ideia. Isaías 13, versos 6 a 14. Mas eu quero destacar aqui esse verso 9. Vejam, o dia do Senhor está perto. Há um alerta falando da brevidade, da iminência do dia do Senhor, ou seja, o dia do juízo final, o dia do fim do mundo. E aí o profeta ainda diz, da parte de Deus para toda a humanidade: dia cruel, dia de ira e grande furor. Significa dizer que Deus não está satisfeito com alguma coisa. O mesmo profeta Isaías, que disse que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, capítulo 43, verso 7, dá a entender que Deus não está satisfeito e que Deus decidiu pôr fim a tudo que por Ele fora criado na terra, incluindo os homens, para destruir os seus pecadores, ou seja, para destruir pessoas, seres humanos, homens, mulheres, que vivem na prática do pecado, que são pecadores, que têm o coração contumaz, ou seja, que insistem em pecar e até que gostam, sentem prazer na prática do pecado, em rebeldia, em desobediência contra a Deus. Outro texto que eu penso que é importante destacar está no livro do profeta Sofonias,
do capítulo 1, os versos 14 a 18. Livro do profeta Sofonias, capítulo 1, os versos 14 a 18. O texto diz assim: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Mais uma vez, o profeta, agora Sofonias, falando da parte de Deus, porque o profeta é, podemos dizer assim, a boca de Deus para os homens. Profeta não é adivinhador. Profeta é aquele que fala em nome de Deus aquilo que Deus quer dizer, alertar, exortar, ensinar ao seu povo. E aí Sofonias vai dizendo que o dia está próximo. Isso é verdade. A mesma afirmação de Isaías, está perto e agora está próximo. E aí ele diz, será um dia amargo. Veja você que Isaías diz que o dia seria um dia cruel. E aí esse aqui vai dizer, é um dia amargo, é um dia que traz dor, tristeza, amargura no coração das pessoas. E aí ele diz, porque será um dia de ira. A mesma expressão do profeta Isaías. E ele continua dizendo aqui, Sofonias, dia de aflição, de angústia, de sofrimento, ruínas, trevas, de escuridão, nuvens e negridão. Não vai ser algo simples, não vai ser algo fácil, não vai ser algo tipo uma pandemia. Será algo muito pior. E por que razão Deus vai agir com essa ira? Deus vai fazer dessa forma para pôr fim ao mundo. O texto diz, porque as pessoas que estão aqui, os homens, pecaram contra o Senhor. Optaram pela desobediência a Deus, a palavra de Deus, optaram pela idolatria, optaram pela apostasia, virar as costas a Deus, optaram pela promiscuidade, e aí envolve adultérios, homossexualidade, aí envolve uma série de relações, tipo fornicação, a relação sexual entre solteiros. E aí vive situações que são contrárias à palavra de Deus, que a cada dia cresce e se tornou comum, inclusive no meio cristão, como divórcios, como união estável, e agora tem até pessoas dizendo que são de igrejas evangélicas, mas assumidamente com práticas sexuais que a Bíblia diz que é pecado. Vivendo de forma que a Bíblia diz que contraria o propósito de Deus, que é transgressão contra Deus. E a Bíblia não está ultrapassada, não. A Bíblia é atual, verdadeira. Tudo aquilo que está revelado por Deus no texto sagrado e tudo aquilo que Deus diz que é pecado na Bíblia é pecado ainda hoje. Mas aí o profeta vem e diz, os seres humanos, nós seres humanos, resolvemos pecar contra Deus. E por isso, o Senhor de maneira repentina vai destruir, vai pôr fim a todos os que vivem na terra. O mundo inteiro será consumido, diz o profeta Sofonias. E aí, o profeta ainda ressalta, nem a prata, nem o ouro poderá livrar o ser humano do dia da ira do Senhor. Não tem como escapar.
Não tem como comprar alternativas. Não tem como comprar passagem em ônibus espacial para sair do planeta e tentar de alguma maneira sobreviver ao fim do mundo, ao dia da ira do Senhor. Assim como não podemos afirmar categoricamente que essa pandemia já marca, determina o fim do mundo, temos que dizer para você, meu querido, minha querida, que o fim do mundo é uma realidade sim. E não vai ser algo fácil, simples, que se consegue resolver com lockdown, tratamento paliativo, precoce, se funciona ou não, ou vacina que ainda está em teste. Não. Nem dinheiro, nem prata, nada pode livrar o ser humano que vive na prática do pecado. O ser humano que optou por ser um pecador contra Deus, do dia da ira do Senhor, ou seja, do fim do mundo. O terceiro texto que eu destaco nesse primeiro vídeo sobre o fim do mundo é segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, os versos de 7 a 12. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, os versos de 7 a 12, e o texto diz assim: pela mesma palavra, a palavra de Deus, você teria que ler dos versos 3 até o verso 13, que é todo o contexto, mas eu destaco aqui os versos de 7 a 12. Ele diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruída. Visto que tudo será assim feito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Ou seja, o apóstolo Pedro agora, no Novo Testamento, escrevendo para ensinar a igreja de Jesus Cristo, ensinar a você, a mim, as pessoas de modo geral, ele traz a mesma ideia dos profetas do Antigo Testamento, e eu destaquei apenas Isaías e Sofonias, para dizer que pela palavra de Deus, assim como tudo foi criado pela palavra de Deus, à exceção do ser humano, que foi criado pelas mãos de Deus e teve o Espírito de Deus soprado sobre suas narinas para se tornar alma vivente, tudo vai ser consumido pelo fogo no dia do juízo final. E vai ser para a destruição dos ímpios. Mais uma vez, a Bíblia Sagrada destaca a destruição dos pecadores. A razão pela qual Deus há de pôr fim ao mundo criado e aos seres humanos é o pecado praticado pela humanidade, o pecado do ser humano. Principalmente aquelas pessoas que não têm entendimento, que não se arrependem do pecado, que sentem prazer no pecado e que são rebeldes, contumazes, ou seja, repetidores de coração endurecido, achando que aquilo que eles fazem não é pecado e que a Bíblia está ultrapassada e que Deus é antiquado. E que eles são pessoas boas, por isso podem pecar à vontade, e Deus não tem o direito de destruí-las por causa do pecado. Essa ideia está errada. O texto sagrado diz que Deus há de destruir os ímpios e tudo há de ser desfeito, tudo há de ser destruído por fogo. Fogo. Eu costumo brincar aqui na igreja com jovens e adolescentes e eles vêm falar comigo do calor, e a nossa região aqui, o calor vem aumentando em cada período de tempo, né? Desde quando chegamos aqui há 21 anos atrás, e a gente vê então que 22 anos atrás a gente vê que a temperatura realmente tem aumentado.
né? E aí eu brinco com jovens e adolescentes e digo, Deus está preparando o mundo para acabar em fogo, como diz a Bíblia. É isso que é o aquecimento global. E aí o texto vai dizer que naquele dia tudo será desfeito, os elementos se derreterão, e o apóstolo introduz aqui uma pergunta. O apóstolo Pedro diz, que tipo de pessoas devemos ser quando isso acontecer? E aí ele diz, devemos ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Ou seja, pessoas que creem na Bíblia, pessoas que creem em Deus, pessoas que creem em Jesus Cristo, pessoas que praticam aquilo que a Bíblia ensina, que obedecem à palavra de Deus, pessoas que têm fé em Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Qual a conclusão que poderíamos tirar desses textos destacados quando nos deparamos com essa pergunta, será que já é o fim do mundo? Bom, a resposta mais apropriada é, pode ser. Não tem como eu dizer que é, assim também como não posso dizer, não se preocupa, isso não vai acontecer. Porém, devemos ter em mente o seguinte, olha, o mundo vai acabar, isso é fato. É profecia bíblica, é palavra de Deus. Outra coisa, o mundo vai acabar por causa dos pecados da humanidade, por causa dos pecadores que se rebelaram contra Deus e praticam todo tipo de transgressão. A primeira carta do apóstolo João, no verso 4, diz que o pecado é transgressão e que toda transgressão é pecado contra Deus. Sempre que você transgride a norma, sempre que você não cumpre a regra, a lei, sempre que você corrompe ou se corrompe, sempre que você tira vantagem e aonde você não deve levar vantagem, sempre que você mente, engana alguém, sempre que você trai alguém, sempre que você dá muito mais vazão aos seus desejos da carne para satisfazer os prazeres do corpo físico, sem se preocupar com o espírito, com a adoração e devoção a Deus. E comete então pecado em rebeldia contra Deus, virando as costas para o Senhor, não dando atenção aos ensinamentos da palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, verso 23, Deus manda Samuel alertar o rei Saul e dizer para ele, você agiu com rebeldia, e rebeldia é pecado igual ao de feitiçaria. É pecado contra Deus. Outra coisa importante que nós podemos concluir de tudo isso é que antes da destruição total do mundo e da humanidade haverá sinais no céu para os quais nós devemos estar atentos. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor a vida desse querido, dessa querida, minha vida, nossa vida diante do teu altar. O Senhor sabe como vivemos, o que sentimos, o que desejamos, sabe no íntimo do ser, lá no mais profundo do coração, se cremos no Senhor, em Jesus também como Salvador, se obedecemos a tua palavra ou não, se temos ou não temos medo do fim do mundo. E mais importante, o Senhor é o único que sabe, de fato, se estamos ou não estamos preparados para o dia da tua ira. Por isso, Pai, pedimos da tua misericórdia, perdão para os nossos pecados, que o Senhor nos ajude a crer em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor da nossa vida. Eu abençoo a vida desses queridos que nos assistem. Peço das tuas bênçãos e provisão para casa e para a família deles. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém.
faz assentar